Oi, gente! Cheguei. Acabei de jantar, jantei a comida que a gente comia no almoço lá na Bahia, quando a gente era criança. Que é frango cozido, arroz, feijão e macarrão. E a gente era tão pobrinho que a gente passava fome a semana inteira. E no domingo, minha mãe dava o dinheiro para ir comprar frango, né? Era um abatedouro que matava os frangos na hora. Então tinha aquela fila e sempre que chegava a minha vez, o dinheiro nunca dava para trazer a metade do frango que o moço me dava. Pesava lá, vamos supor, era R$5, sempre dava mais, R$6, R$5,50. E aí o rapaz ia pegar no outro, até chegar que eu conseguia trazer 1 quilo de frango, que vinha uma coxa, uma asa, um pedacinho do peito, né? Porque eles partiam o frango no meio. E minha mãe fazia cozido e fazia o macarrão. Só que o macarrão era só com colorau, mas era gostoso, viu? O meu macarrão hoje eu fiz com carne moída. E cozinhei o frango bem cozidinho, coloquei coentro, igual minha mãe colocava. E depois que a gente comia, quer dizer, minha irmã, a Paula, ela comia a comida e deixava o frango do lado. Aí quando ela terminava de almoçar, comia tudo, comida, ela deitava na cama com a coxa, comendo a coxa. E aí, o que acontecia? Minha mãe comprava meia dúzia de laranja, né? Porque na Bahia era meia dúzia, uma dúzia, meia dúzia. Minha mãe sempre comprava meia. E era 6 crianças com a minha mãe, 7 pessoas com a meia dúzia de laranja. Minha mãe não dava uma inteira para cada um. Minha mãe partia a laranja no meio, né? Descascava, partia no meio, cada um ficava com uma banda de laranja. Era a nossa sobremesa. Gente, hoje eu fico pensando que aqui em casa, quando eu compro laranja, que é de caixa, né? Então, eles vão chupando assim, sem controle. E aí eu lembro que a gente chupava uma metadinha no domingo, depois do almoço. E não era todos os domingos que tinha laranja. Aí eu fico pensando como que Deus abençoou nós, né? Como que Deus é maravilhoso. Como que Deus nos honrou, porque a nossa casa era tão feinha, tão acabada, que a janela e a porta caía. Então a porta era só encaixada. Se desse um vento, às vezes dá um vento forte, a porta caía. Aí você tinha que pegar a porta e encaixar. A janela também. A janela despencava. Aí você tinha que ir lá e era tudo cheio de prego. Uma vez o prego da janela entrou na perna da minha irmã. Não sei se ela lembra. Deu o maior sacrifício para tirar. Então hoje eu vendo isso, eu vejo que eu sou uma vitoriosa. E eu fiz o frango, né? E eu cozinhei as partes ruins. As partes assim que eu gosto, que é o pescoço, a carcaça. É as partes mais ruins, que aqui as crianças não comem, né? E aí o peito, o frito, e eles comem. O peito e a asa, eles comem. E aí eu fico pensando que quando eu era criança, nossa, eu amava a pele do frango. Então, a gente comia tudo que minha mãe fazia. Não tinha dessa de eu não como tal parte do frango. A gente comia tudo, porque a fome era tanta que o que viesse era lucro. E outra coisa, né, que eu lembrei hoje fazendo a comida. Que minha mãe, ela levantava às 4 da manhã para fazer arroz doce pro meu irmão. Meu irmão tinha uns 9 anos, 8 para 9 anos. E meu irmão saía para vender esse arroz doce. Minha mãe comprava aquele engradado de garrafa de coca, aquelas garrafinhas pequenas. E encaixava uns copos grandes que dava no buraco do engradado de coca. E minha mãe fazia o arroz doce. Ela levantava às 4. E aí, o que acontecia? Minha mãe conseguia comprar o leite só para fazer a conta dos 24 copos de arroz. Então, não sobrava arroz pra gente comer arroz doce. Era todo o arroz doce para vender. E aí, ficava eu e minha irmã na disputa. A gente acordava às 4 da manhã. E às vezes eu dormia
e ela ficava acordada, ou às vezes ela dormia e ficava acordada. E quem ficasse acordada pegava a panela do leite, que ficava aquela nata grossa, que era leite que a gente comprava, né? Não era leite de caixinha. Então ficava aquela natona grossa e quem levantasse primeiro pegava a panela de nata. Que aí minha mãe fazia o cuscuz, que a gente comia cuscuz todo dia. Era cuscuz com café. E aí eu colocava a nata em cima do meu cuscuz, que era uma delícia. Até hoje eu gosto de nata. Pena que a gente não acha mais leite com nata. E a outra rapava a panela do arroz doce. Só rapava. A gente se contentava com rapar a rapa da panela do arroz doce e com a nata do leite. E aí eu falo para essas crianças que eles são privilegiados, eles têm leite para tomar, né? Tem tudo. E nada tá bom. Nada tá bom para essas crianças, gente. Agora mesmo eu fiz o macarrão. Coloquei no pratinho com carne moída, bem recheadinho. Nenhum dos 3 pequenos quis comer, né, Tita? Deixou tudo o macarrão. Falei, se fosse na minha época, que eu era criança. Nossa, nem cachorro, não sobrava nem pros cachorros. Que a gente comia tudo. E aí, fui lembrando de coisas que aconteceram. Aí a gente foi criado sem pai, né? Só minha mãe. Eu lembro que minha mãe lavava roupa pra fora. Minha mãe lavava roupa numas bacias de alumínio grande. E aquelas roupas, a gente ia buscar com o carrinho de mão. Né? Era um carrinho que parecia uma carrinhola. E a gente ia buscar aquela trouxa de roupa. E tinha uma casa que a moça dava pão amanhecido pra gente. Só o pão seco, sem manteiga. No dia que era pra ir buscar a roupa dessa mulher, ia os 6 filhos em peso pra ganhar um pão seco. Que a moça dava sem manteiga, sem café, sem nada. E a gente vinha comendo esse pão seco. Nossa, era uma alegria, gente. Aí eu fico pensando, como que a gente era tão miserável de pobre? A gente era assim, sabe? E a moça, não sei se ela não tinha noção, ela nem para dar um leite, assim, para as crianças, um café. Ela só dava aquele pão seco que ela já guardava, aquele pão velho, para nós comer no caminho. E a gente vinha, e eu lembro que minha mãe achava dinheiro no bolso das roupas. Sempre tinha, né? Tinha uns médicos, que ela lavava a roupa e a gente, naquela fome, aquela dificuldade, minha mãe sempre dava o bolinho de dinheiro para eu levar e devolver pros donos das roupas. A hora que eu ia entregar a roupa passada, que minha mãe passava a roupa, arrumava tudinho e punha no carrinho. E a gente ia levar. E chegava lá, a gente devolvia o dinheiro que achava, né? Não sei se era porque eles esqueciam ou se fazia teste, não sei. Mas sempre tinha dinheiro nas roupas. Minha mãe sempre entregava, sempre devolvia. Ai, Jesus, que tempos. Que tempos. Né, Tita? E hoje vocês têm tudo e ainda reclama, né, Tita? Não. Você não reclama? Não, eu não reclamo, não. Ah, é? Você não reclama, Tita? Não, e nem fazer bagunça. Você não faz bagunça? Deixa eu mostrar a minha Tita, gente. Mas, vó, ainda nem ligou. Você tá conversando com quem? Você tá vendo aí?